Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma disciplina do nosso curso de gerenciamento de projetos. Agora nós vamos falar sobre o gerenciamento de custos. E basicamente os valores financeiros atribuídos ao projeto, né? Valores, dinheiro de entradas e saídas do projeto. Então todos os custos envolvidos a gente vai conhecer agora. Esse é depois de escopo, depois de cronograma, essa é talvez a disciplina mais importante do nosso curso, porque envolve dinheiro, né? Então, o impacto, quando envolve escopo, quando envolve tempo, de certa forma não mexe diretamente com dinheiro, mas aqui a gente vai ver dinheiro envolvido, né, e o quanto ele é importante, né, o custo do projeto, impactando em todas as áreas do projeto. Tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui? Os conceitos da área de gerenciamento de custos. Nós vamos ver as estimativas financeiras, entradas e saídas, né, de valores envolvidos no custo do projeto, os riscos que o custo do projeto vai impactar diretamente, a nossa linha de base, claro, nosso baseline, que nós vamos criar para depois, lá na fase de execução, né, e monitoramento, executar e controlar para saber se aquilo que nós orçamos está sendo gasto da forma que deveria. Controle dos custos e o EVA. Nós vamos ver tudo isso aqui no nosso curso. Então, vamos conhecer cada um desses passos para que a gente entenda como funciona todos eles, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, eu quero falar com você sobre os conceitos do nosso curso de gestão de custos. Então, o objetivo aqui é abordar os processos que envolvem a estimativa, o planejamento, que é o orçamento, e o controle dos custos do nosso projeto. O gerenciamento dos custos do projeto, ele visa atingir metas estabelecidas pelo orçamento do projeto. Então, aquele valor que foi orçado, aquele valor que a gente também chama como budget do projeto, a gente vai tratar ele dentro do nosso gerenciamento de projetos. O gerente de projetos, ele deve planejar todos os custos que incidirão sobre o seu projeto. Então, você tem que estimar, você precisa classificar e você precisa planejar esses custos dentro do nosso projeto. O custo ele é um indicador-chave de eficiência e de desempenho dos projetos nas empresas. Afinal de contas, o gerenciamento do custo é o que diz se aquilo que você está investindo era o planejado e se ele vai dar o retorno que você espera. E o custo do projeto ele tem que ser planejado, ele tem que ser gerenciado e controlado e não somente contabilizar lá as entradas e saídas dos custos do projeto, ok? Bom, para um bom gerenciamento, você ser um bom gerente de projetos eficiente e eficaz, no que visa os nossos custos de projeto, você precisa fazer uma boa gestão dos seus processos, dos seus modelos de gestão, dos seus formulários que você vai utilizar para criação de custos e a gestão deles, entender os procedimentos que serão utilizados dentro da gestão de custos no seu projeto. Você precisa ter uma interação com as políticas da empresa. O nosso projeto, eu já falei sobre isso lá atrás em Fundamentos, quem não lembra, depois recupera lá, volta lá em Fundamentos, para a gente saber que todo projeto ele tem que estar diretamente atendendo a uma demanda, a uma necessidade do planejamento estratégico da empresa. E quando você olha o planejamento estratégico da empresa, você também olha as políticas da empresa. Além disso, os registros das premissas e restrições que nós já vimos lá quando a gente fez o Project Charter lá em escopo, lembra? Depois disso a gente vê também o vocabulário comum, que é muito utilizado, as unidades que são usadas de estimativa. Então tem projeto que você vai usar horas, tem projeto que você vai usar hora máquina, hora homem, equipamento dia. Então essas estimativas elas têm que estar num dicionário, por exemplo, do seu projeto. Esse linguajar, essas terminologias tem que estar muito clara. Quando você usa horas, quando você usa hora homem, hora máquina, equipamento ou equipe dia, ou equipamento dia se você estiver alugando um equipamento. Então todas essas terminologias têm que estar ali de acordo com o nosso projeto.
Os parâmetros de precisão, de tolerância e margem a erros, né, que são aceitáveis dentro do nosso projeto. Né, as bases de moeda, eu já gerenciei projetos no mundo inteiro, então já tive que ter tabelas de conversão de real para dólar, real para euro, para ien. Então eu já tive que fazer essas conversões em inúmeros processos dentro do meu projeto, né, quando eu gerenciei projetos internacionais, quando eu estive trabalhando na IBM, por exemplo, que foram 10 anos. Você também tem que olhar para fazer um bom gerenciamento, o plano de divulgação e compartilhamento de informações. Isso mexe um pouco também com gerenciamento de comunicações, mas o formato, os relatórios, a periodicidade com que você vai divulgar essas informações, ela é muito importante para que você faça realmente um bom gerenciamento do seu projeto, ok? Então, o planejamento é elaborar a estimativa dos recursos monetários ou financeiros necessários para executar as atividades do seu projeto. E o gerente de projetos? Você, como um gerente de projetos, você tem algumas atribuições importantes que têm que ser levadas em consideração no momento do gerenciamento do seu projeto, do gerenciamento de custos do seu projeto. Então, identificar as alternativas de custo, considerar os desvios que vão ocorrer durante as fases de execução do seu projeto, considerar níveis de risco, os riscos que são aceitáveis, os que devem ser mitigados, os que devem ser transferidos, os que devem ser aceitos, determinar também as contingências para esses riscos, determinar os limites de tolerância para a gestão dos custos. Então, até que ponto você pode ou não extrapolar um custo, chegar perto do limite de custos. Então, determinar esses limites é muito importante. Obter as aprovações, porque afinal de contas a gente está falando de dinheiro, e dinheiro é sempre um tema muito delicado, sensível e importante no projeto. E alocar os custos de forma correta, coerente e ética dentro do seu projeto. Para compor os custos do projeto, a gente vai então identificar os custos variáveis para cada tipo de recurso, usar a informação dos especialistas da equipe, verificar as publicações especializadas e lições aprendidas de outros projetos. Aqui a gente tem um exemplo da taxa padrão, que são os parâmetros de custo por tipo de atividade do projeto. Então aqui é um quadro meramente ilustrativo para você ter uma ideia. Então imagina aqui que a gente está fazendo uma estimativa simples sobre a ativação de equipamento da empresa ou do projeto XYZ. Então você tem aqui na primeira coluna aqui, você tem o recurso que vai ser utilizado, por exemplo, um instalador, um engenheiro, um test set. Aqui na segunda coluna você tem custo unitário, então o instalador vai custar R$80 a hora, o engenheiro R$50 a hora e um teste de equipamentos R$4.000. O tempo necessário para que aquele instalador execute as atividades do projeto, então vai custar 40 horas. O engenheiro, quanto vai custar, quantas horas o engenheiro necessita para realizar as atividades dele? 40 horas. Então você vai ter aqui 80 vezes 40, você tem um custo de atividade de R$3.200. O engenheiro, 40 horas vezes R$50 a hora, você tem R$2.000 de custo. E o teste, que vai ser R$4.000 e R$4.000 mesmo. Então você tem aqui um custo total dessa atividade de R$9.200. Então qual é a premissa aqui, de todos os recursos e equipamentos pertinentes à empresa? Não estão sendo usados recursos de terceiros aqui, como nosso exemplo de uma tabela de taxa padrão para ser utilizada em projeto. As estimativas, como nós vamos fazer as estimativas de custo? O gerente de projetos ele tem que considerar, ele deve considerar algumas estimativas como verdadeiras. Como, por exemplo, o custo de desenvolvimento, que são custos para projetar, desenvolver, testar e aprovar o protótipo de um produto final, por exemplo. Custos de produção, como custos para implementações de produtos como materiais, instalação,
testes de aceitação e custos operacionais, a manutenção, que são os custos do produto após a sua entrega, como suporte, reparos, por exemplo, né? Aqui no nosso exemplo, garantias, custos de instalação e etc. E aqui um detalhe da nota, né? Depende do termo de contrato. Então, quando a gente for falar lá de aquisições, nós vamos ver aqui que existe, dependendo do termo do contrato, como você está adquirindo, fazendo uma aquisição dessa instalação, dessa garantia, mas nós vamos falar em detalhes esse processo, essa gestão lá em gerenciamento de aquisições. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então nós temos aqui um exemplo de um cronograma, onde nós temos aqui na primeira coluna, lembra que nós vimos lá número 1, número 2, número 3? Então está aqui também, ó, 1.13, 1.1, 1.1.1. O que é isso aqui? É a mesma numeração que a gente utiliza no nosso WBS, na nossa EAP. Aqui no nome da tarefa, isso aqui é um modelo de um cronograma do MS Project. E aqui, como a gente pode ver, a gente tem na próxima coluna as atividades que serão executadas do projeto. Na outra coluna, um percentual de conclusão do projeto, duração da linha de base, né, a duração de cada atividade que você planejou lá em gerenciamento de tempo, né? Lembra, ó, aqui, nome da tarefa, nós planejamos as atividades, né? Depois sequenciamos as atividades, estimamos a duração das atividades. Lembra? Agora está tudo aqui no nosso cronograma. Nós temos o custo dessa linha de base, quanto vai custar cada atividade dessa. Depois, a linha de base aqui do nosso tempo, da data de início e a data final de cada atividade. Olha que ponto interessante quando eu falei dos marcos, dos milestones. Aqui, olha, a linha 2, que é o item 1.13, fala da mobilização. Você está vendo que tem 0 dias aqui na coluna duração da linha de base? Tem 0 dias. Quando tem 0, é um marco, é um milestone. Então você vê que a data aqui não tem custo e a data é a mesma. Porque aqui, ó, olhando no nosso gráfico de Gantt, aqui na nossa coluna aqui do lado, com essas pirâmidezinhas aqui, olha o triângulozinho aqui, o losango aqui, ó, no dia 2/1. Tá vendo? Isso aqui é um marco do seu projeto. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um cronograma mostrando estimativas das atividades, percentual de conclusão, da quantidade de dias para conclusão da atividade, quanto custa cada atividade e data início e data fim do seu planejamento. E no final o nosso gráfico de Gantt. Maravilha? Então aqui está bem exemplificado para você. E como nós fazemos as estimativas? Então, né, a gente já conhece aqui essas ferramentas, essas técnicas. Elas podem ser por especialista, onde você vai perguntar, tirar dúvidas, né, com o seu especialista. Por analogia, né, quando você não tem uma estimativa, você faz parâmetros analógicos. Você pode também estimar por detalhamento. Então, quanto mais detalhado a sua atividade, melhor fica para você elaborar o custo dela. Ou, como nós já vimos em gestão de tempo, pela técnica de 3 pontos, o PERT. Então, a gente pode usar aqui, olha, lembra? O custo também ele pode ser igual à estimativa de tempo. A gente pode estimar o P, que é o pessimista, o tempo, é o custo mais pessimista, o 4 vezes o custo mais provável e mais o custo mais otimista, dividido por 6. Aqui a gente pode usar a mesma técnica de PERT. Então a gente vai ver ela mais para frente aqui. Guarda aí na sua cabeça essa formulazinha. E dentro das estimativas por especialistas, como é que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui um detalhamento para você, como você vai utilizar os especialistas do seu projeto para você fazer as estimativas de custo do seu projeto. Então, ele envolve especialistas das diversas disciplinas, áreas de atuação, especialidades que estejam familiarizados com aquelas atividades em questão. Normalmente, sem a utilização de dados técnicos detalhados, como desenhos ou lista de materiais ou especificações. É puramente a opinião especializada daquele profissional. Maior rapidez na elaboração da estimativa de custos e, consequentemente, um menor custo dentro da sua estimativa. E também é chamada de estimativa direta, de custos empíricos, ou julgamento, mesa redonda ou regra do polegar. Ou seja, ok, eu estimo que seja
que o custo será x, y, z, será de tanto. Uma outra forma de fazer estimativa é a estimativa análoga, aquela analogia. Ou seja, você estima grosseiramente o custo total do projeto ou de componentes da sua EAP, ou daqueles subprodutos ou dos produtos. Similaridade, ou seja, escopo, complexidade, duração, tipo, tamanho, uma locação, requisitos e estimativas de qualidade entre projeto proposto e o que faz parte da base de dados históricos do seu projeto. Também chamada de analogia específica, custos históricos, análise comparativa, etc. Então, basicamente, é uma analogia de comparativa de outras atividades ou de outros projetos. A estimativa paramétrica utiliza equações ou modelos matemáticos para elaborar custos e parâmetros tais como tamanho, volume, a área, peso, potência ou consumo de energia, pontos de função e etc. Geralmente é um tipo de estimativa top-down, né? Ela é mais rápida, ela é preliminar também. Ela usa modelo matemático para prever os custos do projeto e é mais confiável quando os projetos envolvidos são similares, são iguais, são parecidos e as informações históricas utilizadas no modelo também são precisas. Outra forma de você fazer uma estimativa é a estimativa detalhada ou definitiva. Ela é bottom-up, ou seja, cada detalhezinho, né, do seu projeto vai definindo o valor macro lá de cima. Então, para fazer um subproduto, eu tenho atividade 1, 2, 3, 4, 5. Cada atividade custa 100, então 100, 200, 300, 400, 500. Aquele subproduto custa 500, certo? Inicia pelo nível mais baixo da EAP, pacote de trabalho ou das atividades, agrega custos até obter estimativas do projeto inteiro, baseia-se no conceito ou no conhecimento detalhado do projeto, custos obtidos por meio de informações históricas e propostas formais de fornecedores também, e custos têm rastreabilidade, consistência e precisão dos valores estabelecidos. Bom, então lembrando, essa aqui também é a forma dos 3 pontos, aperte o Program Evaluation and Review Technique, onde a gente usa custo é igual ao custo mais pessimista, mais 4 vezes o custo mais provável, mais o custo mais otimista dividido por 6. Aqui eu quero dar um exemplo para você, né? O da PERT, né? Então, o custo de contratação de uma mão de obra terceirizada para a instalação de um rack de roteadores, por exemplo, tem 3 cotações. Então, imagina que você, como gerente do projeto, recebeu a cotação de R$3.000 pelo fornecedor mais caro, R$1.000 pelo fornecedor mais barato. E o custo do serviço, conforme preços que vêm sendo praticados por fornecedores do mercado, na média, né, o mais provável, de R$1.500. Então você tem um custo aqui de 3.000 mais 4 vezes 1.500 mais 1.000 dividido por 6, o que vai dar R$1.667. Então, se você tem que estimar, ter uma estimativa do custo da contratação dessa mão de obra, você colocaria que a estimativa média é de R$1.667. E aí, sempre vem as perguntas, né? O chefe, o gestor, o sponsor ou alguém da sua equipe pergunta, mas de onde você tirou esse valor, 1.666, 1.667? Você vai dizer que foi usou a técnica de PERT e você tirou uma média baseado no valor mais pessimista, do valor mais provável e do valor mais otimista do seu projeto, ou daquela contratação. Eu vou parar esse vídeo por aqui, eu acho que essa aula já ficou bem interessante com as informações que nós já trouxemos de custo. Eu quero dar continuidade no próximo vídeo para que a gente não se estenda muito aqui nas informações. Espero que você tenha acompanhado bem até agora as informações, vão ser muito importantes do próximo vídeo em diante para a nossa gestão de custos. E se você ficou com alguma dúvida, alguma questão não clara para você, não bem informada, bem explicada, escreve aqui embaixo para eu poder tirar a dúvida e deixar tudo bem claro, porque gestão de custos é uma das gestões mais importantes do nosso curso. Tá ok? Então, se você ficou com dúvida, escreve aqui para eu poder responder a você sobre essa videoaula.
e eu espero você na nossa próxima videoaula. Obrigado!